A paz do Senhor Jesus, continuando a nossa leitura aqui no livro de Gálatas, vamos para o capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nós, porém, em servidão, aos quais que ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pereciam ser alguma coisa, mas tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, e da circuncisão, Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia, para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto, para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém. Aleluias. Vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos deu, né? A graça não merecida que Ele deu, entregou seu único filho por nós. Imagina a dor de Deus ver seu filho morrendo naquela cruz. Mas Ele não parou eles. Melhor, Ele não nos parou. Porque Ele morreu por nós.
E mesmo assim ele deixou eles terminarem a crucificação, porque era para um bem maior. Você imagina? Nós não íamos conseguir ver o nosso filho sendo morto, crucificado, sofrendo tudo que Jesus sofreu. Nós não. Mas Deus sim. Mas hoje nós somos justificados pela nossa fé, por nós crermos em Jesus, que Ele morreu por nós e hoje Ele está do lado do Pai, sendo nosso advogado, mas um dia Ele virá para nos tirar todo o sofrimento, toda dor, toda lágrima e tudo isso que terá fim. Por isso não desanime. Tudo que nós passamos aqui hoje é para a honra e glória do Senhor Jesus. E tudo que nós sofremos aqui é passageiro. Não importa o que aconteça, continue firme na presença do Senhor. Não desanime. Em nome de Jesus. Amém?